Você tem que estudar algo, você tem que ser alguém na vida, você tem que fazer faculdade, você tem que sair do seu ensino médio e decidir que profissão você vai seguir. Só que você não pode seguir uma profissão braçal, porque a profissão braçal ela vai ser escassa, nós vamos ser substituídos por robôs, você tem que estudar, você tem que fazer faculdade. Cara, assim, são todos esses questionamentos que muitas das vezes familiares e muitas das vezes professores direcionam a um jovem de 17 anos, colocando a pressão nas costas dele de decidir, repetindo, com apenas 17 anos, o que ele vai fazer pelos próximos 40, 50, 60 anos da sua vida. E eu particularmente considero que essa decisão ela não vai ser a mais assertiva possível, porque uma pessoa com 17 anos, ela sequer se conhece direito, ela não sabe sequer do que ela gosta, ela está num processo de transição de adolescente para adulto. Então é por esse motivo que o índice de desistência nas faculdades, né, no ensino superior, é tão alto. Né? Muitas pessoas elas iniciam a faculdade, trancam no meio do caminho, iniciam outra faculdade, trancam no meio do caminho. Muitas das vezes o que é pior, ou não sei se é pior ou melhor, elas terminam a faculdade, fazem os 4 ou 5 anos de faculdade e não executam, não exercem a profissão. Por quê? Porque elas não se encaixam, elas não consideram que aquela é a profissão da sua vida. Né? E partindo dessa linha e observando essa dificuldade, né, essa decisão tão complexa, foi que eu decidi fazer esse vídeo de hoje. Então, se você está passando por esse processo, ou você conhece alguém que vai passar por esse processo nos próximos meses, esse vídeo é para você. Então, fica até o final para você ter algumas ideias de como você pode refletir e ter mais assertividade nessa decisão. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. E já partindo para o tema central do vídeo, sem muita enrolação, a principal reflexão que as pessoas costumam fazer quando o objetivo é decidir que faculdade vai cursar é a seguinte pergunta: pô, o que eu gosto de estudar? E partindo da linha do que a pessoa gosta de estudar, ela decide que faculdade ela vai exercer. E qual que é o questionamento adicional que eu quero trazer para vocês? É o seguinte: vocês têm que pensar que vocês vão estudar aquela faculdade, né, aquele curso durante 4, 5 ou 6 anos. E a partir daí, vocês vão ingressar no mercado de trabalho. Então, tão importante quanto você pensar no que você vai estudar, é também você pensar na profissão que você vai executar. Porque é lógico que é tão importante quanto você se formar nos 5 anos, 4, 5 anos de faculdade, é você se manter no constante aprendizado, né? Um profissional de qualidade, um profissional acima da média, ele se mantém estudando. Mas é importante que você pense também, o que aquela profissão faz? Quais são as competências que são exigidas para que eu seja aquele tipo de profissional? Então, por exemplo, quando a gente fala de fazer ciências contábeis, muitas pessoas acham que ciências contábeis é cálculo. Então, eu gosto de fazer contas, então eu vou fazer ciências contábeis. Só que aí quando você entra na faculdade, você percebe que ciências contábeis não é exatas. Tanto é que nas provas de contabilidade é permitido o uso de calculadora. Porque a principal competência do profissional contábil não é fazer conta, é saber o que fazer com aquela informação que a conta gerou. Então não é só sobre números, é sobre tomada de decisão. Então é muito importante que você tenha esse questionamento também. Então, o que eu gosto de estudar? Eu gosto de estudar isso. Quais são as faculdades que partem nessa linha de raciocínio do que eu gosto de estudar? São essas. O que essa profissão executa na prática? Para que você tenha esse fator também determinante, para você entender de fato o que vai te agradar mais como pessoa no longo prazo. Que, ou seja, que é o que você vai fazer depois de você finalizar a sua faculdade. Por que eu digo isso? Porque é muito comum você ver, primeiro, estudantes trancão da faculdade porque não enxergaram na faculdade aquilo que eles esperavam. E segundo, o que é muito triste também, que é profissionais formados na área e esses profissionais não executam a função pela qual ele se formou, porque ele não se identificou com isso. Um exemplo muito claro que normalmente acontece é ligado à área de advocacia, né? Você se formar em direito. O que muitas das vezes acontece? Então, eu vou citar 2 principais erros aqui. Primeiro, a pessoa fala assim: bom, eu gosto de ler, então eu vou fazer direito, porque direito é leitura. E aí eu faço essa pergunta a vocês. Você que fala que gosta de ler e que você quer fazer a faculdade de direito, o que você costuma ler? E muitas das vezes as pessoas falam que gostam de ler, só que eles costumam ler livros de história, né? Eles leem livro de Harry Potter, livros de autoajuda, que seja. E aí eu pergunto assim: quantas vezes você pegou uma legislação para ler? E muitas das vezes essa pessoa nunca pegou uma lei para efetuar a leitura. Então, assim, ela gosta de ler, sim, só que ela gosta de ler um certo nicho. Então, você ler a lei é completamente diferente de você ler um livro de história.
O livro de história ele tem um fator que te prende, que te engaja, né? É uma história que você quer saber o final. A legislação é uma legislação confusa, complexa, cheia de ambiguidades, cheia de duplas interpretações. Então não é uma coisa fácil de se ler. Então assim, é completamente diferente. Então assim, é importante que você tenha alguém próximo a você, ou que você busque nas ferramentas que você tem na sua mão, que é o YouTube, que é plataformas, que digital, como posso dizer, influencers digitais que falam sobre isso para que você entenda mais da profissão, né? Primeiro, que você entenda mais sobre o que é aquela faculdade e segundo, que você entenda também o que é aquela profissão. E também é muito comum você ver profissionais formados em advocacia que não exercem a profissão, porque quando chega na prática, principalmente no interior, vamos trazer, por exemplo, pessoal agora, né? Eu moro no interior de São Paulo. Aqui as possibilidades de atuação de um profissional formado em advocacia, elas são muito escassas, porque aqui nós não temos muitos casos de empresas que possuem um departamento de advocacia interno, né? Então, normalmente a pessoa ela vai ter que trabalhar por conta própria, ela vai ter que abrir o seu próprio escritório, ou se afiliar, né? Ou entrar em algum escritório de advocacia, que tem poucos aqui na região, porque não tem muita demanda. Então, assim, tudo isso é importante que você pense, mas principalmente esses dois questionamentos. O que você vai estudar, ou seja, entender a faculdade que você vai cursar, e tão importante quanto é entender a profissão que você vai executar. Então vamos puxar para a contabilidade novamente, né? Muitas das vezes as pessoas acham que ser contador é ficar atrás de uma mesa, teclando, fazendo contas, e não é assim. Um profissional de contabilidade, que ele é acima da média, a menor parte do tempo dele, ele passa fazendo esse tipo de trabalho. Por quê? O as na manga do contador não é fazer contas, porque fazer conta uma calculadora faz. O grande diferencial do contador é a capacidade que ele tem de enxergar cenários. Então, ou seja, se a empresa aumentar o preço de venda de um produto em R$ 200, isso vai ser lucrativo ou não? Então, o contador é aquela pessoa que vai enxergar todos os cenários, desde a questão das vendas, né? Se isso vai diminuir ou aumentar as vendas, como isso vai refletir no lucro da empresa, no sentido de cálculo de tributos e etc. Então, o contador é aquele que pensa no macro. E por último, eu quero dar um conselho a vocês, principalmente àqueles que têm próximo pessoas que estão chegando no momento de tomar essa decisão, né? Tome muito cuidado com a questão de pressionar, tome muito cuidado com a questão de muitas das vezes querer enfiar na pessoa um sonho que você tem. Porque se hoje você é uma pessoa que se arrepende por não ter feito as coisas que você gostava de fazer, se você pressionar o seu filho, se você pressionar o seu irmão, se você pressionar alguém a fazer aquilo que você sempre teve vontade de fazer, a gente tem que refletir que às vezes se aquela pessoa fazer o que a gente tem vontade, ela pode chegar no futuro, olhar para trás e ver que ela fez o que você queria que ela fizesse, não o que ela queria fazer. E automaticamente essa mesma situação ela vai ser repetida geração por geração, ou seja, você se frustra por não ter feito algo e a pessoa que veio depois de você se frustrou porque ela fez o que você queria ao invés do que ela queria. Então vamos ter bastante cuidado, né, para direcionar esses jovens. Você jovem, também tenha muito cuidado, né? Busque conselhos de pessoas mais experientes, busque conselhos de professores, busque conselhos da própria coordenação da faculdade. Se você fazer uma faculdade presencial, você pode ter certeza que eles vão estar de braços abertos para acolher. Então, assim, tome bastante cuidado nessa tomada de decisão. Não tome essa decisão de qualquer jeito, porque, de fato, essa decisão ela vai impactar nos próximos 5 a 10 anos da sua vida. Então, se você escolher uma profissão cujo qual você se arrepende no meio do processo, você vai ter que trancar a sua faculdade, iniciar outra faculdade, então você vai perder alguns anos da sua vida. Ou mesmo se você se formar e depois ver que aquela não é a profissão da sua vida, você vai ter que voltar, né, dar um passo para trás e começar novamente. Então é muito importante que se você for já tomar essa decisão saindo do ensino médio, que você busque ferramentas para tentar ser o mais assertivo possível. E nesse processo, o que eu tenho a dizer é que Deus abençoe a decisão de vocês, entreguem também isso nas mãos de Deus, ajoelhem e coloquem em oração essa decisão para que Deus mostre o direcionamento, né? Para que Ele não deixe que você entre na porta errada, né? Que Ele possa te auxiliar nisso, que Ele possa trazer pessoas, né? Peça isso para que Deus possa trazer pessoas para te aconselhar, para abrir os seus olhos para o que será melhor para o seu futuro.
E se vocês quiserem deixar alguma coisa aqui nos comentários, pedir algum conselho aqui nos comentários, contar a história de vocês, podem deixar aqui, porque vocês podem ter certeza que eu vou ler comentário por comentário e eu vou responder todos. Porque eu não estou aqui de brincadeira, eu não estou aqui de passatempo, eu estou aqui de fato para entregar um trabalho profissional, não com o objetivo próprio pessoal meu, mas sim com o objetivo de ajudá-los na tomada de decisão, no futuro de vocês, para que vocês possam se tornar pessoas felizes, cheias do Espírito Santo e contentes com a profissão que vocês escolheram para a sua vida. Então é isso.